parte 3 agora do vídeo. Vamos ver um período mais, um pouco mais de revolta aqui do governo Vargas. Vou passar aqui, daí a gente vai ver um videozinho aqui do capítulo 35, continuamos. Não sei se vai funcionar. Aqui funcionou. Eu adoro essas musiquinhas. Vamos passar, se eu consigo passar. Tinha um exército formado, você pode ver, né? Uso de metralhadora. Tesouro do Estado de São Paulo. Até dinheiro tinha. Tudo por São Paulo. Trincheiras, não aparece, né? Carros de combate. Então, vou fazer uma introduçãozinha, tá? Então vamos ver agora a Revolução Constitucionalista de 1932, que hoje, inclusive, é feriado, é decretado feriado em São Paulo, o dia 9 de julho. Tá? Inclusive tem uma prova de ciclismo em São Paulo, justamente por comemoração a essa revolução aqui. Como nós temos aqui a nossa guerra perdida, né? Eles têm a guerra perdida deles também, que eles comemoram, mas tiveram alguns ganhos, bem mais que nós, né? Então, vamos ver aqui, tá? Isso aqui é interessante, eu já comecei a falar, acho que no primeiro vídeo eu falei um pouquinho, né? É bom que eu tô fazendo os 3 de uma vez só, daí eu consigo pensar mais nas coisas, né? Acho que isso é mais interessante para mim, tá? Então, a proteger a cafeicultura, o governo varguista procurou que garantia os apoios dos fazendeiros paulistas, da elite, né? Ao mesmo tempo que estimulava o processo de industrialização em São Paulo. No Rio de Janeiro também, a defesa do setor cafeiro implicava com alguns riscos para o presidente. Uma vez que tu fortalece a elite paulista, os cafeicultores, tu acaba fazendo com que essa elite vai de contra as ideias do Vargas. Por quê? Porque eles querem assumir o poder e ter mais poder. Então, uma vez que tu fortalece essa oligarquia, a cafeeira paulista poderia o quê? Tentar retomar o poder perdido em 1930. Então, tem que cuidar, eles vão dar muito poder para as pessoas, né? Então, o que ele fez? Primeiramente, ele desagradou, acho que eu comentei isso aqui, né? Quando ele colocou um interventor pernambucano e tenentista para ser governador de São Paulo. Tá? Aí depois ele viu que fez cocô, tentou limpar o cocô, mas cocô, a merda já tinha sido feita. Então, ele pegou também, depois que ele tentou resolver o seu problema, botou que vou botar um interventor paulista, civil e paulista. Também a tensão continuava. Eternizando a situação, o governo provisório de Vargas dá a entender que não se esforçaria para devolver ao país a normalidade constitucional, fazendo com que nós tivéssemos esse conflito, né? Que ele diz aqui no livro, naquele livro que eu mostrei para vocês em alguma das aulas anteriores, que em São Paulo a situação não foi diferente, uma vez que o Estado brasileiro, de certo modo, foi o maior prejudicado com a Revolução de 30, pois perdeu a presidência da República
e teve os interesses econômicos da elite cafeicultora prejudicados, ou seja, eles estavam pé da vida com o Getúlio porque eles perderam o poder, né? O poder federal. E Getúlio conseguiu tirar o poder federal de São Paulo, que era político café com leite. Portanto, alguns grupos paulistas, especialmente o Partido Democrático, já demonstrado sua satisfação desde o início do governo Vargas, desejando que organizar uma revolução para retomar o poder, uma revolução contra-golpe, vamos dizer assim. Em maio de 32, aconteceu um episódio que se tornaria o estopim da revolução. Vamos passar aqui o slide no caso, tá? Eu vou parar aqui porque no slide eu vou explicar o estopim que foi. É muito engraçado para ver porque o nome, né? Os caras eram muito safos, assim. Com papel secundário no governo provisório, o Partido Democrático rompeu com Vargas. Ficou putinho, não quero mais saber. Mesma coisa aconteceu com a Dilma, com o Temer. Ah, tu não vai seguir o que eu quero, então vou romper contigo, né? Só te ver Daí vai fazer o mecanismo dessa época também, né? É uma boa ideia. O mecanismo da época de Vargas. Para quem assistiu aquela série de Netflix, né? Juntamente com o Partido Republicano Paulista, que recompôs suas forças e formou o que? A Frente Única Paulista. Exigiu, além da nomeação de um interventor civil paulista para o Estado, a imediata reconstitucionalização do país. Meu Deus do céu. Então, as promessas de Vargas referentes à redemocratização e a convocação de uma Assembleia Constituinte eram vagas e pouco consideradas. Depois, né, do que aconteceu, acabou tendo uma nova Constituição. É engraçado também isso aí. Mas é mais quando para frente eu falo. A Frente Única, aproveitando essa situação, passou a exigir o quê? A elaboração de uma nova Constituição, atraindo o apoio popular, embora parecesse modernizador e liberalizante ao propor a redemocratização. O movimento revolucionário de 30, que iniciava era também conservador, uma vez que a oligarquia cafeeira que liderava pretendia o quê? Retomar o poder. Até aparece, né? É bem curtinho essa parte. Essa parte eu vou ler agora para vocês, aqui do livro, esse aqui, ó. Em maio de 1932 aconteceu um episódio que tornaria o estopim da Revolução. O estopim, o que foi, né? No caso da Primeira Guerra Mundial foi a morte do arquiduque Ferdinand. Nesse caso foi a questão do MMDC. Numa manifestação de rua durante a sede da Liga Revolucionária de São Paulo, 4 estudantes foram mortos pela polícia. A partir daí organizaram seu movimento cívico denominado MMDC, em alusão a iniciais dos nomes das vítimas: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esse grupo uniu-se em demais insatisfeitos com São Paulo. Eles se uniram com os demais insatisfeitos de São Paulo, desde a classe média urbana até os grandes cafeicultores, deflagrando a Revolução Constitucionalista de 1932, e em 9 de junho daquele ano, o movimento ganhou a adesão da maioria da sociedade paulista, reunida em torno do Partido Democrático e do Partido Republicano Paulista, e a Frente Única Paulista, a FUP, que nós já vimos antes. Então, esse MMDC aqui eram as iniciais do nome da vítima: os Martins, Miragaia, o Drauzio, não é o Drauzio Valério, depois eu vou ver um vídeo no final que eu vou colocar, depois eu vou passar o link para vocês também, e de Camargo. E em 1909 de julho de 32, os líderes paulistas romperam com o governo varguista, mandando fuck you. Aí tinha dado início à Revolução de 32, né? Então, iniciou-se a organização de um exército. Eles tinham um exército, como nós vimos naquele primeiro vídeo, ele era bem informado e bem organizado, constitucionalista, alistamentos voluntários de dezenas de milhares de jovens, principalmente da classe média. A mobilização foi grande no estado de São Paulo, mas sem adesão significativa dos operários. Os operários que estão trabalhando, não queriam se mover em conflitos, né? E boa parte da sociedade, da classe média, ajudou, principalmente dando ouro, dando joias. Para quê? Para financiar esse conflito, achando que, como fim, né, nada na vida é de graça, né? Achando que tem algum ganho disso, ninguém dá as coisas por amor, puro e sincero. É que nem com cachorro e gato com fome, né? Eles não fazem
por amor, eles fazem porque estão com fome. Então, o plano dos paulistas na questão da evolução, que está dizendo aqui nesse livro, era partir para a invasão e conquistar a capital federal. Porque eles queriam sair de São Paulo, conquistar Rio de Janeiro, fazendo com que tirasse o governo da mesma forma que o Vargas tirou, né, o governo anterior. Mas interessante, porque Vargas passou por São Paulo, e São Paulo nada fez. Porque agora eles querem tirar Vargas do poder. Sempre mais fácil tu não deixar Vargas passar por São Paulo? Entender essas coisas. O Brasil tem que ser estudado mesmo. Conquistar a capital federal, isso culminaria no objetivo final da Revolução, que era obrigar Getúlio Vargas a renunciar. Para isso, os revolucionários deveriam contar com o apoio da classe média carioca, que acabou não aderindo, restringindo o movimento do território paulista. Claro, carioca e paulista nunca se gostaram, né? Então ele vai dizer aqui, né, fragilizado o exército constitucionalista, porém logo fez sentir com as carências do gênero, pois a indústria paulista, tentando suprimir o movimento com armas e munições, já que a Marinha, fiel a Vargas, né, bloqueou o porto paulista de Santos, impossibilitando as importações. Sem armas, sem luta. Ele vai terminar aqui, bem, depois eu vou ler mais um pedacinho aqui do livro, né? Ele vai falar aqui da Marinha brasileira cercou o Porto de Santos, impedindo a entrada e ajuda de São Paulo. Ajuda essa, os revoltosos foram buscar até mesmo os Estados Unidos da América, pretendendo comprar aviões e armas de guerra. Porém, não alcançariam êxito diante do isolamento do Estado. O movimento contou com uma intensa mobilização popular, unindo diferentes setores da população, desde as classes médias até os cafeicultores industriais. Interessante perceber que a classe média operária, apesar das greves empreendidas no início de 32, ficou fora do movimento. Os caras queriam trabalhar, não queriam se envolver em rolo. Então, após 3 meses de combates, às vezes intensos, com saldo de 600 a 900 mortos, as tropas leais do governo federal acabaram lançando os paulistas na rendição. Morreram mais gente aqui do que no regime militar, né? Certo? No último slide tem isso aqui do Peninha, isso aqui é muito... Ele é um comédia, mas para o que eu agora eu acho que vocês... acho não. Acredito que vocês têm que assistir esse. Deixa eu tirar aqui vou dar um play. Nada como uma guerra civil para agitar um país. Estou falando de guerra civil declarada, né? Não vem com essa conversa assim, o Morro da Rocinha se revoltou, o Complexo do Alemão. Não. Guerra civil de verdade, tipo a guerra dos Estados Unidos Norte contra Sul, ou tipo a guerra que falaremos agora, São Paulo contra o resto do mundo. Isca, venha ser fisgado. Certo, aí eu vou botar o link para vocês assistem depois com calma.